Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo. Hoje o bate-papo é importante, vamos falar de social, vamos falar do social, vamos falar de educação, vamos falar de mercado de trabalho, vamos falar de um projeto lindo e inclusive de mediação de conflitos. Para isso eu estou recebendo aqui ela, enfim, consegui trazer nessa vontade própria, pois né? Pois Fabiola Queiramidas, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. A Fabiola, gente, ela é advogada tributarista, mas ela é idealizadora do SECAM. Guardem bem essa sigla, a gente vai falar bastante sobre ela, porque eu já visualizo um sucesso aqui, né? Câmara de Conciliação, Arbitragem e Mediação Intercultural. A gente sempre, quando fala em mediação de conflitos, imagina sempre uma defensoria pública, né? Órgãos desse nível, mas aqui a gente está falando de imigrantes, de refugiados, né? Uma população que sempre fez o nosso Brasil. Sim. A verdade é essa, base, né? E que, na verdade, nós vemos nos últimos anos muitos chegando no Brasil e não sabendo como se colocar, aonde até chegar, né? Quantas notícias não chegam para a gente, né, Fabiola, de que tem uma população inteira, uma família inteira no aeroporto aguardando uma saída e etc. A gente vai falar de como se posicionar, né, e de como a gente colaborar, fazer a nossa parte. Então prestem atenção, porque somos uma sociedade e fazemos parte disso. Não é? Sem Você dúvida. Que está aí nos acompanhando, 95,7 FM. Estamos ao vivo no YouTube, é só acessar YouTube Vibe Mundial ou então vai direto no nosso site vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e fica bem prático para a gente conversar, né? Se conectar, e você pode ver esse programa de novo, tirar todas as suas dúvidas, e vamos já começar a bater esse papo com a Fabiola, que traz esperança, né, para um grupo grande aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil também, e é um projeto que não está acontecendo só aqui, né? Não, nós estamos aqui em Paris. Aqui em Paris. Mas vamos entender, vamos começar para situar você, ouvinte, vamos explicar exatamente, né, como nasceu a SECAM e de que forma nós, brasileiros, podemos participar de alguma forma desse projeto, né, desse grande movimento. Agradeço. Inicialmente eu queria agradecer a Samília, porque realmente... Imagina. O fato de... Eu estava comentando com ela, o fato de eu estar aqui já é um indício de que nós estamos no caminho certo. E rumo ao sucesso. Nós conversamos há 1 ano atrás, a história da SECAM já tem um pouco mais de 1 ano. E quando nós conversamos, eu falei para a Samília, não adianta, eu não posso ir lá porque eu não tenho o que dizer ainda. Nós temos muita coisa para fazer para conseguir estar nesse passo. E Nath disse, chegar até o final do ano e a gente não tiver conseguido andar, eu vou ter que fechar, porque não é possível, né, continuar incluindo o projeto que não tem retorno, né? Mas estamos aqui, então já é um indício de que estamos no caminho certo. A SECAM, ela foi idealizada com... vou voltar um pouquinho mais. Há 3 anos atrás, algumas pessoas de Brasília, um advogado especificamente, Marcos Joaquim Gonçalves Alves, ele teve uma ideia de montar um instituto, chama Instituto SHE, S-H-E. Que é uma sigla que tem uma relação, né? She é mulher em inglês, mas a sigla significa Sustainable Humanitarian Empowerment, que é empoderamento, humanidade, né? Humanitária e sustentabilidade. O Instituto ele foi criado naquela época para auxiliar 7 juízas afegãs que tinham vindo ao Brasil em refúgio na época em que os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Então, elas foram recepcionadas não pelo Instituto SHE, mas pela AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, que à época tinha uma presidente brasileira. O Instituto SHE veio para tentar auxiliá-las a ter uma profissão, prestar um serviço,
foi criado com essa ideia. Hoje o Instituto Xi não tem mais só as juízas afegãs, trabalhou na guerra da Síria, na guerra da Ucrânia, então refugiados de uma forma geral, mas essa foi a ideia com que ela foi criada. Num dado momento, conversando sobre isso, porque eu sou advogada tributarista e eu trabalho com essas pessoas em Brasília no âmbito do direito, né? Nós estávamos pensando como ajudar o Instituto Xi a ser sustentável. A ideia era de sustentabilidade. Por quê? Porque as pessoas estavam ali, os refugiados estavam ali no Instituto, mas elas não conseguiam trabalhar. No caso das juízas afegãs especificamente, a OAB Brasil, assim como várias outras ordens no mundo, tem suas restrições de trabalho para quem vem de fora. Tem o problema da língua, tem o problema da legislação. Então, como fazer para que essas pessoas trabalhassem com aquilo que elas estudaram, né? Porque essas pessoas chegam no Brasil sem falar a língua e sem conseguir trabalhar e acabam sendo taxistas, fazendo trabalhos manuais. Por quê? Porque você não encontra uma forma de ganhar dinheiro com aquilo que você tinha, né? E são pessoas com graduação, nível universitário. Juízes, às vezes médicos, engenheiros. Então, aí veio a ideia da SECAMI. A SECAMI, ela é uma câmara que viabiliza mediação, arbitragem e conciliação. A ideia é que os mediadores, os árbitros e os conciliadores sejam refugiados e imigrantes. E que eles possam trabalhar para as comunidades de refugiados e imigrantes. A gente estudou qual que era a melhor forma de entrar nesse mercado. A melhor forma que nós escolhemos é a mediação. Então, eu vou explicar um pouco do que é mediação. A mediação é uma forma alternativa de solução de conflitos. O mediador, ele auxilia as partes que estão em conflito, brigando o problema, a chegarem a uma solução pacífica. É uma negociação. Então, eu briguei com você, ao invés da gente ir para o judiciário, enfrentar um juiz, uma briga, um custo, o que nós fazemos? A gente senta numa mesa com o mediador e essa pessoa nos auxilia a enxergar um meio de resolver o problema. Tá. Você abre mão de uma coisa, eu abro mão de outra e a gente chega numa solução. Essa solução, ela tende a ser pacífica e mais restaurativa, no sentido de restaurar a relação prévia. Por quê? Porque as pessoas não estão brigando e se matando. Elas estão entendendo o lado um da outra, abrindo mão de alguma coisa e aceitando uma solução, tá? No que a mediação costuma ser usada? Normalmente em situações em que as pessoas querem manter uma relação. Por exemplo, comercialmente. Você tem uma empresa, você tem um negócio que tem um fornecedor de insumo, de mercadoria. Você não pode brigar com esse cara, porque ou ele é o melhor do mercado, ou ele é o único que tem o produto. Tá. Você quer manter uma relação com ele, mas você está em conflito. Por cobrança indevida, por juros, por falta de pagamento, por... sei lá, gente, qualquer qualidade do produto, do insumo, certo? Então, o que você faz? Ao invés de brigar com ele, você faz uma mediação. Ambos conversam, tem um mediador ajudando a ninguém se matar. Tá na ali mesa, intermediando. Intermediando ali, e você chega numa solução. E você possivelmente vai manter aquele relacionamento, porque a solução foi adequada para ambas as partes. Sem brigas. Sem briga. Pai e filho. Pai que tem uma empresa e os dois filhos brigam, por exemplo. Ele não quer que os filhos briguem. Seja para manter o negócio, seja um problema familiar. Marido e mulher, quando se separam, quando brigam, quando tem filhos. Locador, locatário. Quando você está alugando alguma coisa, quando você está brigando com a pessoa que te alugou ou que está morando lá. Os refugiados enfrentam bastante, tipo, dividem a mesma casa. Né? Chegam no Brasil, são obrigados a dividir o mesmo ambiente. Vocês têm que conviver. Como é que você vai fazer? Você precisa chegar numa solução pacífica. E assim, nessa linha, né, de aquilo que você, em princípio, quer manter, a conciliação e a arbitragem. A conciliação é mais parecida, a arbitragem, um árbitro decide, quer dizer, o árbitro vai dizer quem tem razão, mas na mediação, o mediador não decide, ele te auxilia. Quem pode ser mediador? Qualquer pessoa que tenha aptidão para ser mediador, para ajudar as pessoas. Um líder de comunidade,
uma pessoa que saiba escutar, uma pessoa que sabe se posicionar. Se ela for na terra natal dela, tiver sido, né, lá, advogado, juiz e conhecer essa sistemática, facilita. Tem um conhecimento Mas dessa pode ser um área. médico, pode ser um engenheiro. Existem procedimentos muito parecidos com mediação em tribos. De uma ancestralidade incrível a mediação, quando você começa a estudar. Então, o que a SECAMI optou? Vamos começar com mediação, dando uma oportunidade para pessoas que tinham uma formação na sua terra de origem, de desenvolver uma atividade que dê para ela um sentido do que ela fazia antes. Algo mais próximo do que ela atuava na terra dela. Exato. No país de onde ela veio. Exato. E que isso seja bem remunerado também, de acordo com a atividade dela. Né? Então, essa é a ideia da SECAMI. Estamos começando. O nosso início foi para ajudar essas mulheres, as juízes afegãs, a poderem atuar em algo que tinha sentido com o que elas estudaram. Elas conseguiram? Foram treinadas e vamos começar agora as mediações. Legal. Né? O treinamento prático. Como que são os treinamentos? Você tem um treinamento teórico e aí depois tem um treinamento prático, que é fazendo as mediações. Como que serão feitas essas mediações? A pessoa vai ser treinada e ela vai ser acompanhada por um mediador profissional para fazer esses acompanhamentos, para aprender, né, na prática como faz a mediação. Então a SECAMI veio com isso. Nós lançamos a SECAMI, pré-lançamos a SECAMI em Paris ano passado, já estivemos em Nova York e Viena. Vamos fazer... Essa parte é linda, Pode porque falar. eu falei que eu falo com a Samir, assim, quando a gente decidir fazer no Brasil, eu te aviso. A gente vai fazer o lançamento da SECAMI no Brasil dia 23 de outubro, num congresso de mediação e direitos humanos. Já estão todos convidados, você principalmente tem que estar lá. Com certeza. E a gente está fazendo... para apresentar, inclusive, no Congresso, 2 projetos que estão andando em paralelo. Um em São Paulo e um em Paris. Nós temos um time em Paris e um time em São Paulo. Então, eu aproveito para agradecer todo mundo do meu time que está trabalhando muito sem remuneração. Né? Tem a Sumaia, o Paulo, a Kátia, que estão na Europa, a Riciane, a Júlia, a Viviane, Joyce, aqui... Né? Todos brasileiros? Todo mundo, não, menos a Sumaia. A Sumaia é iraniana e já é refugiada. E ela é refugiada em Paris. Obrigada, Sumaia. Não sei se você vai entender nada que eu estou dizendo, mas obrigada. Ela vai ouvir o nome dela. Vai ouvir o nome dela. Ela está lá na liderança do projeto em Paris. Isso é muito importante, porque ela dá para nós a visão de um refugiado. Entre nós, é o único que é efetivamente refugiado. Tem o pessoal do Xi que está vindo, né? O Paulo trabalha no Xi na SECAMI, a Roberta Abdanur, a Adriana, o próprio Marcos, né? No Instituto Xi. Então, estamos todos juntos nesse objetivo. Os nossos projetos, e aí é por isso que é importante, né? Que é o que é importante. Eu vim aqui... Agora, pedir para vocês estarem conosco neste projeto. Nós estamos em treinamento de 5 refugiados no Brasil, 5 refugiados em Paris. Já estão sendo treinados. Os 5, eles são de nacionalidade... Nós temos 3 nacionalidades. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Em São Paulo, nós temos 3 afegãos, uma marroquina e um nigeriano. E eles estão sendo treinados para serem mediadores. Eles estão com treinamento teórico para serem mediadores, acompanhado de profissionais, mediadores profissionais aqui do Brasil. Eles falam português e falam a sua língua de origem. E inglês, né? E a nossa ideia é que eles possam auxiliar via mediação pessoas, migrantes e refugiados, que atualmente estão com problemas, a chegarem a uma solução pacífica. Em Paris, nós estamos lá, trabalhando lá e vamos conseguir os problemas lá, mas agora a gente precisa conseguir os problemas e conflitos no Brasil. Para fazer esse projeto, nós estamos contando com a excelente, incrível parceria da Bibliaspa. Então, eu vou falar um pouco para vocês da Bibliaspa. Primeiro, eu preciso... E se você já conhece um imigrante, um refugiado, preste atenção, porque dependendo da história dele, ele pode participar também
desse projeto piloto que, ao final, será apresentado todo o resultado em outubro, durante esse congresso que a Fabiola disse. Exatamente, que são todos convidados. A Bibliaspa, ela é uma biblioteca e um centro de pesquisa da América do Sul, Arábia, os países árabes e países africanos. Então, ela recebe todos os dias refugiados de todas essas origens, refugiados e imigrantes de todas essas origens. Ela faz um trabalho social incrível. Ela fornece cursos de português gratuitos para estrangeiros. Para essas pessoas que vão lá, que se cadastram, que conversam lá, certo? Esse curso dura 2 anos. Além disso, eles dão uma bolsa. E elas viabilizam e ajudam na atividade laboral, que significa auxilia essas pessoas a ter alguma atividade, tipo, eles têm um acordo com a Sesc Senac, então lá eles têm aula de culinária, eles têm aulas de questões manuais, bijuterias e, enfim, roupas, eles, às vezes, confecção, eles recebem demandas de empresas procurando refugiados e imigrantes e eles encaminham, né? Eles auxiliam, se for necessário, às vezes, para a pessoa arrumar um espaço para ficar, porque eles conhecem pessoas, eles indicam, mesmo que não seja a atividade core business deles, eles indicam as pessoas. E é um lugar excepcional, incrível, aqui em Gianópolis, perto aqui da rádio. Eu queria agradecer o Paulo Fará, que é o líder aí dessa instituição, a nossa querida Estela Oliveira Espousino, que é vice-presidente e diretora-geral, e o Militino Neto, que é gerente-geral. A Estela e o Militino estão diretamente vinculados aí a esse projeto e estão fazendo a parte da Bibliaspa. A Bibliaspa tem todas essas atividades e agora ela vai oferecer para quem está lá essa possibilidade de mediação. Os 5 pessoas que a gente escolheu, os refugiados, são da Bibliaspa. E as mediações serão realizadas lá na sede da Bibliaspa. Aos sábados, a partir de junho, possivelmente, tá? Nós estamos finalizando ainda os treinamentos, então é uma previsão, mas a gente vai liberar essas informações no site, na própria Bibliaspa, para que quem trabalha possa ir, né? E mesmo os próprios mediadores que também trabalham possam fazer as mediações. Projeto totalmente gratuito. Projeto totalmente gratuito. Tem um prazo, né? Ele tem um prazo de que vai acontecer, então vamos lá. Qual que é o projeto? Treinar esses mediadores, atender essas mediações, eles vão fazer as mediações, certo? Encerrar essas mediações, esse projeto ele deve ir até agosto, deve ser uns 3 meses, junho, julho, agosto. E aí nós vamos fechar, porque a gente precisa apresentar os resultados desse projeto, paralelamente com o projeto de Paris. A gente vai fazer uma análise comparativa pelos critérios da ONU e a gente vai apresentar em outubro no nosso congresso. Nós estamos trabalhando numa parceria com a Acnur, que é a agência da ONU que trabalha com refugiados. Então, esse projeto para a gente é muito importante para que a gente consiga formalizar essa parceria e mostrar como que a SECAMI pode ajudar essas pessoas nesta questão de mediação. E como que essas pessoas podem chegar até vocês? Como que elas se apresentam para relatar o teu problema, a tua história e fazer parte desse grupo? Tá, então nós temos assim, nós colocamos uma pessoa da SECAMI, representando a SECAMI, na sede da Bibliaspa, tá? A Bibliaspa, ela fica na rua Baronesa de Itu, 639, Santa Cecília. Essa pessoa vai estar lá num horário à tarde, que vai estar sendo definido dependendo da demanda. Tá bom. Ok? Mas essas informações vão estar disponíveis tanto no Bibliaspa, essa pessoa vai estar lá a partir de amanhã, para quem quiser ir conversar, se não quiser passar nada, mas quiser entender um pouco e quiser conversar sobre o assunto, tá? E você pode também fazer online o nosso formulário. A gente tem um formulário que você relata o seu problema, deixa um contato para a gente falar com você, tá? Nosso site é secami.com.br. O formulário, para acessar direto o formulário, você pode colocar um ¡agende e já fazer esse relato. Pode pegar o nosso telefone lá, entrar em contato, ou fisicamente na Bibliaspa. A pessoa que vai estar lá para
Tirar dúvidas, Receber, esclarecer, recepcionar de uma forma calorosa, né? Explicar o que nós estamos fazendo, né? A gente vai ter sucesso se a gente tiver muito problema. Na verdade, eles estão em busca Nós de estamos problemas. Gente, lembrando, é CC, tá? O Secami é ccami.com.br. Eu falei no comecinho CCCAM, mas é CCCAMI, com I no final, com 2 Cs, ccami.com.br/agende. Você consegue agendar e preencher um formulário. Todos vão relatar o seu problema, pode ser pessoalmente, como a Fabiola disse, pode ser online. Entre em contato, o endereço da Bibliaspa, que é Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul, Países Árabes e África. Na verdade, são 3 áreas do mundo onde nós temos recebido muitos refugiados aqui no Brasil. E o Brasil, ele recebe esses refugiados de braços abertos, né? Certo. Tem todo um trabalho de documentação, mas a inserção ao mercado, a mediação de conflitos. Há vários problemas que nós passamos e falamos a língua, sim, não é? E a gente acaba sabendo mais ou menos aonde chegar e mesmo assim é dificultoso. Imagina com uma língua estrangeira. Olha. Né? Eu acho que a gente... Tem brasileiro que passam isso, né? Que passa isso lá fora. A gente... Quando você começa a trabalhar com isso, você percebe, né? Como morar no seu país, um país pacífico, que não tem guerras, onde você consegue se movimentar e arrumar um trabalho, estudar, é algo muito, muito valioso. Essas pessoas que são obrigadas a sair dos seus países, seja por conta de guerra, falta de condições climáticas, por pobreza, o que quer que seja, e são obrigadas a se ver num ambiente completamente diferente, é uma hostilidade por existir, né? Porque você não entende o que está escrito na placa, você não entende o que as pessoas como falam com você, você não entende o jeito, você não entende... É muito complexo. As histórias são incríveis. Vocês que são refugiados e imigrantes sabem que as pessoas se conversam, as histórias são incríveis. Quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente tem essa vontade de conseguir fazer alguma coisa. Nós estamos num momento em que alguns países estão retirando a verba que era destinada para projetos sociais em relação a imigrantes e refugiados. Veja, nós não somos um projeto social. Tá? A Secami não é uma ONG. A Secami está aqui para ajudar as pessoas a trabalhar, né, os mediadores a trabalhar, e ajudar a sociedade a ser mais pacífica. É um nicho que a gente acha que consegue trabalhar, trazendo depois o investimento das empresas. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho para viabilizar essa sustentabilidade e conseguir ser acessível e conseguir trazer a iniciativa privada para isso, né? Fazer pra isso, perto, né? Fazer o que está faltando, né? Porque como você disse para mim antes, eu acho que foi no nosso bate-papo, não é assistencial, é sustentável. É sustentável. Né? Estamos no minuto final do programa. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte e passe, né, o site, o Instagram, o serviço para que a gente possa entrar em contato. Com certeza você conhece alguém que pode participar. Obrigada. Eu agradeço a Samira de novo. Muito obrigada, Samira. Você está sendo incrível para nós. Obrigada a todo mundo que está trabalhando nesse projeto. Não é simples, a gente sabe. É um desafio, mas é algo que a gente faz de coração. E eu gostaria para todos os imigrantes, refugiados que estão nos ouvindo, para todos aqueles que conhecem imigrantes e refugiados, que estão passando por algum problema que pode vir a ser solucionado por mediação. Importante lembrar que para mediação, as duas partes têm que querer resolver, tá? Porque a mediação não é uma imposição, são as duas partes querendo chegar a uma solução. Venham até nós. Nós estamos na Bibliaspa, na sede da Bibliaspa, Rua Baronesa de Itu, 639. A pessoa de contato lá é a Marcela, ok? Ou entre no nosso site, que é www.secami.com.br/agende, conte a sua história para que nós possamos entrar em contato.
Se você não é refugiado nem imigrante, mas conhece alguém que está nessa situação e que tem um problema, entre em contato com essa pessoa, dê as nossas informações, que nós estamos aqui para isso. Tá? O nosso Instagram também é Secami, C-C-A-M-I, o I é de intercultural. Facinho. Okay? Fica fácil de achar. E a gente está à disposição de todos vocês. Esperamos que tenham bastante problemas que possamos resolver. Pode ser que a gente não consiga resolver todos. Nós não somos uma assistência jurídica, a gente não é uma consultoria, mas eu agradeço muito se vocês puderem trazer seus problemas para nós. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Vai ser um sucesso esse projeto, eu tenho certeza, porque está só nascendo a Secami, né? E todo esse trabalho, esse projeto social e sustentável. Gente, o Mundial, você fica por aqui, eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá. Obrigada, Fabiola.